Olá pessoal, meu nome é Getan, eu sou artista, sou mágico ilusionista, também sou professor de educação física. E olha só, hoje na verdade vou conversar sobre um assunto que eu gosto muito, que é sobre política. É verdade, eu gosto, me interesso muito por esse assunto, eu estudo bastante, sou uma referência para as pessoas que são próximas de mim. Eu já tive a oportunidade de ensinar pessoas sobre política e assim, esse é o intuito de fazer esse vídeo, de explicar, ensinar, porque eu entendo que apenas com conhecimento e engajamento podemos ter transformação em nossa sociedade. Engajamento e conhecimento na área de políticas públicas. E olha só, quando se fala em corrupção, por exemplo, um assunto que ele é muito batido no nosso país, um assunto que, na verdade, todo mundo já ouviu falar, né? E de algumas coisas que você, dentro da sua esfera aí, de prefeitura, vamos pensar assim, porque esse vídeo, na verdade, ele pode ser generalizado, né, para o nosso país todo. Mas assim, esses dias agora, por exemplo, eu estava conversando com um amigo meu e daí começamos a falar sobre política e ele chegou a soltar aquela frase tradicional, falou, porque político, eles ganham muito bem e são corruptos, né? Daí falei assim, mas assim, como assim, né? Você sabe quanto que ganha um político nas suas esferas municipais? Eles falaram, tipo, é sempre conhecimento muito superficial os conhecimentos. E assim, conversei com ele, acabei explicando algumas coisas que, como eu via, e um pouco das esferas políticas, nós conversamos bastante, mas ele mudou um conceito em algumas coisas e isso que é importante, as pessoas conhecerem, porque é o conhecimento que transforma, é o conhecimento que faz acontecerem as coisas. Por exemplo, eu cheguei a colocar assim, falei assim, então tá, como que pode a questão de, não vou nem falar agora dos vencimentos ou sobre os benefícios de cada gabinete, porque eu quero colocar algumas coisas relacionadas à corrupção. Quer ver? Olha só. Por exemplo, prevaricação. O que é prevaricação? Alguns termos, né, que isso vai ajudar nós conhecemos e entendemos algumas coisas que podem acontecer. Prevaricação, por exemplo, é alguém não fazer algo que ele é obrigado a fazer, uma responsabilidade. Poderia colocar, por exemplo, um policial. Um policial, ele vê um crime, ou ele sabe de um crime, mas é um amigo dele fazendo, é um parente dele fazendo, ele vai levar, olha, eu não vou poder exercer a função agora, vou prevaricar, e isso é um crime, ele tem que exercer a função que foi colocado a fazer. E isso na política ocorre muito, muito, prevaricação. Olha só, por exemplo, um vereador, ele tem a função de fiscalizar o prefeito. Mas só que ele é do partido aliado do prefeito, vai fiscalizar como? Vai prevaricar. Crime, é crime isso não é certo, é errado. A gente pode falar de nepotismo, que é mais conhecido, né? O que é nepotismo? É você colocar parentes, familiares seus para trabalhar aí dentro da esfera política também. Você vai falar, não, mas dentro do gabinete isso, além de ser, assim, é impossível fazer isso, né? Porque você não tem como, mas existe aquele nepotismo cruzado. Sabe aquele nepotismo assim, ó? Vou dar uma referência. O cara, ele é um vereador, ele exerce a vereança na sua cidade. E daí ele vai falar assim, olha, eu não posso colocar aqui o meu irmão para trabalhar dentro do gabinete, mas só que o secretário tal está comigo, porque eu estou com o prefeito, então na secretaria dele lá, ele vai encaixar o meu irmão para trabalhar lá. Tudo numa referência do que é um nepotismo cruzado. Favores, troca de favores. Eu vou apoiar o prefeito nessa situação e ele vai me colocar o meu irmão ou parente para trabalhar nessa função. Tá entendendo o que é nepotismo cruzado? Nepotismo, trabalhar com familiares, nessa questão familiares, né? Essa nomenclatura. Prevaricação, você não fazer o que você deveria fazer. Existe improbidade administrativa. Improbidade administrativa é você fazer coisas fora da lei. Na verdade, pensa, isso é algo que acontece dentro, às vezes, dos mandatos do legislativo, que tem que organizar a lei e eles fazem as coisas fora da lei para conseguir dar um jeitinho nas coisas que eles queriam. Como assim? Eu vou dar olha, eu poderia dar vários exemplos, mas assim, olha, eu preciso organizar deixa eu pensar aqui um exemplo sobre a questão de improbidade administrativa. Mas assim, está relacionado a desvio de uma função, desvio de uma coisa relacionada à lei para conseguir um benefício próprio. E isso, enriquecimento ilícito, entre várias coisas, né? Mas assim, tem também o peculato. O peculato, olha só, o peculato. Todas essas que eu estou falando são crimes que eles estão vinculados ao poder público. As pessoas públicas que trabalham aí, colocando políticos, podem exercer esse tipo de crime? Pode, eles podem fazer esse crime? Pode, porque só
dentro do funcionalismo público tem esses crimes que eu estou falando. O peculato, por exemplo, é você exercer a sua função para conseguir o benefício próprio. Será que alguém faz isso? Olha só, vou dar um exemplo, deixa eu pensar uma questão relacionada a peculato. Peculato. Por exemplo, assim, eu vou usar o meu gabinete para fazer campanha para mim. Olha só, pensando no vereador, né, eleito, né? Fala assim, como que ele pode fazer? Isso é peculato. Fala assim, chegar, olha só, eu vou usar o telefone da prefeitura, vou usar, estou dando uma referência simples, né? Mas assim, eu vou usar o dinheiro de uma ação, um projeto de lei que foi feito lá e conseguir uma licitação para conseguir uma merenda escolar. Olha só, isso aconteceu na nossa capital. Até ficar nervoso. Deixa eu chegar e falar assim, ó, pensa assim, ó. Tem uma verba de uma licitação para merenda escolar. A gente vai desviar essa verba. Vai desviar essa verba das crianças para encher nossos bolsos, para fazer política. Isso. Olha, falar assim que deixa até nervoso, né? Isso é de ficar nervoso demais. Nojento, a palavra assim forte, falar assim que chegar, teve gente que pegar, roubar. Tá, vamos continuar o assunto aqui. Assim, quando se fala então nesses crimes sobre política pública, é algo que só aí a pessoa que está exercendo uma função pode fazer. Claro, quando eu vou falar aqui, uma das coisas que eu quero colocar nesse vídeo, eu falei um pouco de corrupção. Mas existem coisas assim, agora sem contar na área da corrupção, mas coisas que na verdade são absurdas dentro da política. Por exemplo, olha só, quando o executivo troca de lugar com o legislativo, você vai falar, como assim? O legislativo, ele quem promove as leis, ele como se fosse pavimenta uma estrada e ele fiscaliza. Vocês estão fazendo certinho? Vocês estão corretos nas coisas que vocês estão fazendo? Existem essas leis para que o coletivo funcione, beleza? É assim que funciona. O legislativo faz isso. O executivo, quem que é o executivo? É o prefeito. O legislativo, estou falando tudo só numa esfera municipal para ficar mais fácil o nosso entendimento, tá? Então assim, o legislativo faz isso, fiscaliza e ele faz leis. O vereador faz isso dentro do município. Já o prefeito, ele é o executivo. Executivo, o que ele tem que fazer? Ele, na verdade, tem as pastas, as secretarias. Ele, na verdade, tem a pasta da saúde, a pasta da educação, a pasta do esporte, a pasta do urbanismo. Então, assim, o que coloca? Ele, na verdade, nessas pastas, ele vai estar organizando a cidade, vai estar aqui. E, é claro, dentro das leis feitas pelo legislativo e ainda o poder legislativo, né, os vereadores falam, você está gastando dinheiro certinho, fez certinho lá, fez, entendeu a ideia, né? Mas assim, o que acontece? Por exemplo, eu vou dar uma referência que, nossa, hoje, até uma forma mais, assim, hoje o prefeito chega, coloca o legislativo no bolso, fala assim, não, é preciso, e uma fala comum no pessoal, né, que chega, que fala assim, olha, eu na verdade, tem a questão que às vezes é difícil para o vereador, para o prefeito exercer a função, quando tem aquela questão, uma pressão, e a Câmara dos Vereadores não deixa ele trabalhar. Isso pode acontecer? Pode. Mas o problema é quando, na verdade, o prefeito leva a Câmara Municipal e no bolso, né, essa forma de falar assim, uma forma simplista. Por exemplo, se você chega e tem um caso, eu poderia dar alguns exemplos bem factuais aqui, né, que seriam emblemáticos dentro de uma gestão, por exemplo, que teve agora. Falando assim, tem os vereadores que fazem fiscalização? Tem. Eu não vou nem querer colocar em situação um ou outro, eu quero apontar algumas coisas que foram feitas. Eu estou dando uma explanação para vocês entenderem o que acontece. Por exemplo, ao invés dos vereadores fazerem uma lei ou sancionarem algumas coisas para que o Poder Executivo venha a estar seguindo, o Poder Executivo fala assim, olha, eu vou precisar disso, disso, daquilo, e eu preciso que vocês votem isso. Ele só manda, eu quero fazer isso. Isso que eu falei que é a troca do Poder Executivo para o Legislativo. O Poder Executivo, o prefeito fala, eu quero que vocês aprovem um pacotaço contra os servidores. Então, isso na verdade aconteceu, um pacote para cortar, né? Eu falo assim, eu até algum dia vou conversar mais para frente sobre isso. O problema maior desse pacotaço é como foi feito, né? Fala assim, devia ter sido feito nas esferas ali das funções gratificadas, dos cargos comissionados primeiro, toda uma estrutura de cortes, vamos adaptar um monte de coisa, para depois, se não tiver outra solução, vamos conversar com os servidores e organizar
uma transição de cortes, né? Mas assim, isso não foi feito, foi feito aquele negócio, né? Daquela famosa ilustração do... a ilustração que fala assim do piquenique da fazenda, né? Ó, a galinha entra com os ovos, a vaca com leite e, é claro, o porquinho, que é o servidor, entra com o bacon. É essa que acaba acontecendo, né, numa história mais simples. Isso, a população também é assim, né? Normalmente quem sente sempre é quem está na ponta, quem na verdade usufrui dos serviços, né? Mas assim, e falando dessas coisas assim, né, a gente chega e fala assim dessa inversão, a gente pode chegar e falar coisas relacionadas, por exemplo, ao cargo de vereança, né, falando especificamente, por que, que um cara que foi eleito para ser vereador, a população deu seu voto de crédito nele, ele falou, eu vou ser vereador, eu tenho a função de fazer leis, o vereador, e eu tenho a função de fiscalizar o prefeito. Beleza? Perfeito, é isso que ele vai fazer? Perfeito. E daí ele chega e o prefeito chega e fala assim, ó, oh, de vez de você me fiscalizar, vem ser meu amigo, né? Olha, vem andar do meu lado aqui, eu te dou uma secretaria. E a pessoa sai para ir para uma secretaria. Por que eu estou falando isso? Se você for ver hoje, as pessoas, agora estamos no final do mandato, vai ter eleições agora, nesses 4 anos que teve os vereadores que se elegeram, quantos terminaram o mandato? Fala assim, poucos terminaram o mandato, que exerceram o mandato os 4 anos, não teve poucos, teve um volume grande. O que eu quero dizer, em porcentagem, teve uma grande parte que saiu do seu mandato de vereança. E com qual intenção? Assumir uma secretaria, assumir, vou falar, outras coisas, né? Fazer. Mas assim, resumindo, por que, por exemplo, alguém vai para uma secretaria? Vou ser secretário. Olha só, vou colocar, não sei se isso aconteceu, não estou falando aqui umas situações para a gente entender de políticas públicas, saber onde pode ter corrupção, onde pode, a gente tem que estar atento a essas coisas. Por exemplo, a pessoa chega dentro do gabinete de vereança do vereador, né? Ele chega e ele tem sete pessoas que ele vai poder ali estar e vai estar ali auxiliando, trabalhando com ele. E dentro de uma secretaria, quantas pessoas vão estar sobre o comando dele? Quantos cargos ele tem para colocar lá dentro? É uma questão, às vezes, não de uma relação de dinheiro. A pessoa, às vezes, ela não vai ganhar mais dinheiro por isso. O salário de um secretário e o de um vereador é meio equivalente. Tem uma diferençazinha, mas não é tão diferente. Mas a diferença, às vezes, está na esfera de poder. Eu, com mais pessoas sob meu comando, eu tenho mais pessoas depois para me ajudar numa reeleição. Você percebe essa situação? É muito, muito complicado isso aí, né? Quando a gente pensa nisso. Mas olha só, e falando dessa, eu estou falando dessa situação, essas questões relacionadas, pensa, quando a gente está falando nos vereadores, os vereadores agora, falando especificamente agora de vereadores de Curitiba, como é que eles aprovam uma situação de chegar e falar assim, ó, os ônibus de Curitiba, uma empresa mega multimilionária, essas concessões de ônibus, eles chegam e falam assim, olha, pessoal, é o seguinte, os ônibus falando, ó, olha, teve pandemia, a gente não pode sair perdendo. O problema é de vocês, sei que vocês aí, toda a população da nossa cidade tá lascada, saiu, o pessoal que trabalha com eventos, nem vai ter evento, o pessoal que trabalha com academia, os alunos sumiram, todo mundo tá lascado, mas só que nós não podemos sair perdendo. Então faz o seguinte, por favor, mandem dinheiro para cá agora, senão a gente vai dar problema para vocês. Resumindo, a prefeitura, a Câmara Municipal de Vereadores aprovou milhões para esse povo não sair perdendo dinheiro. Todo mundo aperta o cinto, mas eles não podem fazer isso. Isso é absurdo, não é mesmo? Chegar lá, tinha um valor, tinha anotado esse valor até, coisa assim de 120 milhões, 120 milhões se eu não me engano. 120 milhões foram para as empresas de ônibus para eles não saírem prejudicados, não poderiam sair perdendo em nenhuma situação. E olha só, poderia falar agora, período todo mundo ali num período de pandemia, eles trabalhando home office, a Câmara Municipal de Vereadores, home office, eles não podem sair, não podem se aglomerar dentro do gabinete, então eles não vão fazer nenhuma plenária presencial, e assim, dentro de suas casas eles estavam trabalhando. E como é que eles ainda gastam as gasolinas que eles têm direito?
mais às vezes do que... Teve cara lá dentro da Câmara Municipal que gastou mais gasolina agora, nesse período, do que em outros momentos. Você fala, mas como se eles não podem sair de casa? Naquele começo de pandemia, quando teve aquelas questões de trocas de bandeiras, onde, assim, trabalho de home office, teve vereadores que gastaram pouca gasolina comparado, falaram assim, acho que talvez, assim, algo que dentro de uma lógica. Mas assim, grande parte, é absurdo falar assim, eles gastaram muita gasolina. Eu falei assim, mas pra que isso? É triste pensar isso, né? Falar assim, gente gastando dinheiro público de uma forma errada. Não pode, pessoal, não pode. A gente tem que saber essas coisas para poder assim, questionar. Por exemplo, coisas que às vezes a pessoa não sabe. Você sabia que agora trocou? A Câmara Municipal de Vereadores, os gabinetes das vereanças, né, eles têm por uma cota que antigamente era 3 mil selos. 3 mil selos? Como assim? É para carta, sabe? A carta, para você mandar carta. Você poderia mandar para todos os teus eleitores, que normalmente uma família vota, às vezes tem uns 2 votos por família, para todas as pessoas que elegeram o candidato, eu vou mandar uma carta por mês, eu vou mandar uma carta para cada um agradecendo, e cada um eu vou mandar... Isso eu estou falando agora de mobilização, mas isso pode ocorrer, porque eles tinham esses 3 mil, agora eles não têm mais os 3 mil selos, agora eles ganham 2.700 em crédito nos Correios. Mas para que nos Correios? Para que isso? Pessoal, na verdade, falando um pouco assim para vocês entenderem algumas coisas como funciona a nível de políticas públicas, falei um pouco sobre prevaricação, sobre peculato, sobre improbidade administrativa, sobre nepotismo, essas coisas que na verdade as pessoas às vezes não sabem, não conhecem, e por isso que quando não se conhece não se pode cobrar. Você pega e fala sempre em forma superficial. Você vai chegar a falar, o que é essa rachadinha que teve ali? Como que teve como que alguém pode extorquir o outro usando um viés político? Então, assim, essas coisas a gente tem que estar conhecendo. E é claro, porque conhecendo a gente pode ver melhor, cobrar melhor. Em cima de uma cobrança, a gente pode exercer a nossa cidadania. Se você vai chegar e vai falar assim, olha, você hoje tem possibilidade de ver o que os vereadores postaram, o que os vereadores fizeram de lei, o que os vereadores aí propuseram de leis. Uma coisa que é interessante, eu sou contra vereador que faz um mandato para o seu público. Fala assim, o voto proporcional mas depois que ele foi eleito, ele é vereador do município, ele não é um vereador do eleitorado dele, ele não pode exercer uma função para, por exemplo, vou dar até uma referência, para o seu clube, para a sua igreja, para a sua função, para a sua comunidade. Ele é um vereador do município. Ele tem que fazer algo em prol do coletivo. E isso, na verdade, é uma coisa que não acontece. Por exemplo, vereadores do esporte. O que fizeram para o esporte? Eu estou falando uma referência para assim, quem que defenderia a bandeira do esporte? Talvez no seu bairro, lá ele conseguiu uma quadra, mudou. Mas assim, eu falo isso do esporte de praxe. O que foi feito em prol do esporte? Assim, tá, pessoal, e olha, cuidado, pessoal, além daquelas questões, existe uma referência que vem do marketing, que é aqueles gatilhos mentais. E por que eu estou falando isso? Porque existe um gatilho mental que é chamado da reciprocidade. Assim, você recebeu algo de alguém, então você fica devendo a reciprocidade. Eu vou ter que votar nele, vou ajudar ele porque ele fez isso para mim. Ele conseguiu uma sala para mim dentro ali para fazer uns eventos dentro da Rua da Cidadania, aquele tal, então eu vou ter que conseguir agora, vou trabalhar para ele. Isso é reciprocidade. Não, vou ter que trabalhar para ele. Ele fez uma coisa aqui para o nosso bairro, então eu vou ter que fazer isso para ele. Ele conseguiu cadeira para a nossa associação de bairros, vou ter que votar para ele, ajudar para ele. Ele conseguiu cadeiras para a igreja, não, então olha, vamos ajudar ele porque ele nos ajudou. Isso é um gatilho mental da reciprocidade. Ele não é correto. Quando você pensa a nível de política, eu vou fazer isso por causa disso. Nós, enquanto pessoas, cidadãos, nós temos que pensar no bem da coletividade. Nós, cidadãos, e os políticos têm que pensar assim também. E se nós conseguimos começar a pensar de forma diferente, em prol do coletivo, em prol do que é melhor para todos, de verdade, aí sim as coisas vão começar a funcionar. Então é isso, pessoal. Hoje a nossa conversa foi um pouquinho sobre corrupção, sobre algumas coisas relacionadas à vereança, ao poder executivo. Nós vamos ter mais conversa. Mas por enquanto, meu muito obrigado e que Deus abençoe a todos de forma mágica.